pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria. Eu sou Geraldo Bastos, editor do site Indústria News. Esse projeto tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Hoje a gente vai conversar com a Aline Scarpeta, ela é diretora de Estratégias de Mercado e Inovação no Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás, um assunto aí extremamente importante. A gente está falando de energia, a gente está falando de sustentabilidade. Aline, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Eu queria, antes de mais nada, da gente tratar muito sobre biogás, biometano, energia, que você falasse um pouco, né, da CI Biogás, né? Que entidade é essa, o que faz, qual é o propósito? Fala um pouco aí para a gente. Claro, obrigada, Geraldo, pela oportunidade. O CI Biogás, ele é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação dedicada ao desenvolvimento da cadeia do biogás e do biometano. E essa instituição tem mais de 15 anos de atuação, são mais de 25 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação executados com foco em soluções para mercado. São mais de 50 instituições associadas e membros do clube, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Nós temos uma área de transferência de conhecimento que já capacitou mais de 4.900 alunos distribuídos em mais de 27 diferentes países. Então, aqui está a importância de reduzir as assimetrias de informação do setor. Nós temos um laboratório, que é o único laboratório do Brasil, acreditado pelo Inmetro, para avaliar o potencial máximo que um determinado resíduo, uma determinada biomassa tem de se produzir biogás. Então, esse laboratório é o início para uma tomada de decisão e investimento em plantas de biogás, biometano, e também avaliação da performance. Nós atendemos mais de 200 serviços técnicos em mais de 22 estados até 2025, então isso mostra a representatividade da instituição em nível nacional e também internacional, porque nós temos diversos outros projetos. Perfeito. Aline, me fale um pouquinho, eu sei que a Bahia Gás é uma das associadas, né, a Bahia Gás aqui da Bahia, mas desses projetos que você cita um pouco essas associadas, né? Fala um pouco dessas empresas, e você falou na sua resposta anterior dos 25 projetos que vocês já desenvolveram, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de alguns cases assim bacana para a gente. Tá bem. Então, aqui nós temos mais de 40 empresas que são associadas. Nós temos o Biogás Clube, que é um clube de negócios, que o enfoque já diz o próprio nome, né? É gerar negócios e também está a par das soluções da cadeia do biogás e do biometano. E uma das associadas é a Bahia Gás, com interesse em desenvolver esse energético no estado. Mas aqui nós temos diferentes companhias de gás, fornecedores, empresas interessadas em comprar ou produzir esse energético. Vou passar um pouco aqui. É importante falar também que nós trabalhamos em parceria com uma rede de parceiros. Então, aqui a gente também tem a Universidade Federal da Bahia, no qual nós temos projetos em cooperação. E é importante trabalhar, né, nessa integração para que o conhecimento seja disseminado em diferentes estados e as competências fiquem lá para perdurar os projetos que são implementados. Perfeito. Agora fala para a gente um pouquinho dessa questão do biogás e o biometano. Explica para a gente o que é uma coisa, o que é outra, quais são as diferenças, né? Dá essa aula aí de energia para a gente. Tá bom. Então, o biogás, ele é um combustível renovável que é produzido a partir da decomposição da matéria orgânica e a gente chama em um processo de digestão anaeróbia, ou seja, sem a presença de oxigênio. E o biogás ele é composto majoritariamente por metano e dióxido de carbono. Nós podemos produzir biogás e biometano a partir
dos resíduos de saneamento, que são de estações de tratamento de esgoto, e resíduo sólido orgânico urbano, ou resíduos agroindustriais, seja por abatimento, né, do suíno, bovinos, aves, beneficiamento de frutas, verduras, e também dos resíduos do agronegócio, então atividades de produção animal. E esse biogás, ele pode ser convertido em energia elétrica, em energia térmica, ou podemos purificar ele e obter o biometano, que pode ser aplicado em frotas de veículos leves, pesados, e também ser utilizado junto à rede de distribuição de gás natural. Então, aqui a gente está falando de um combustível muito versátil e de energia, é uma energia firme e despachável, com pegada de carbono reduzida. Nesses tempos de que se fala tanto em transição energética, né? E a gente está em plena COP30, né? Eu imagino que o biometano e o biogás ocupam um papel importante nesse processo, né? Ixi, deu ruim aqui. Voltou, Geraldo? Oi? Geraldo, me escuta? Oi? Oi, Geraldo? Oi, Você pronto. está travado para mim, tá? Você quer Voltou começar? agora? Voltou. Você quer Voltou? começar do início ou... Não Não? precisa, não. Tá bom, Eu então vamos. consigo, a gente tá bem pausado, na hora da edição a gente consegue sem complicação, Tá ótimo. viu? É um negócio, realmente hoje está complicado, viu? É a primeira vez que acontece. Tá Já fiz mais difícil. de 20 e poucas gravações, já falei com o pessoal até fora do Brasil, mas enfim. Mas vamos lá. Eu vou te perguntar o seguinte, para a gente recomeçar aqui do ponto que a gente parou. Né? Você começou a explicar de biogás, biometano, aí eu queria saber de você, né? Como é que está esse mercado, né? No Brasil, né? Como é que a gente está em relação a outros países, e depois fala dos benefícios do biogás e biometano, certo? Certo. Bom, para trazer como que está esse mercado, eu vou te apresentar os dados do panorama do biogás e do biometano. Vou passar um Pronto. pouco aqui. Então, o Seibogás, ele é responsável anualmente pelo lançamento do panorama do biogás, que é um documento muito importante que mostra o crescimento do setor, como que está sendo as aplicações energéticas. E atualmente o Brasil ele conta com 1.633 plantas de biogás. E se a gente comparar de 2022 para 2023 para 2024, esse setor ele teve um acréscimo de 18% no número de novas plantas instaladas, ou seja, são 248 em um ano. E se a gente olhar daí para a capacidade instalada, o setor teve um acréscimo de 16%. São 4,7 bilhões de normal metro cúbico por ano de biogás. Aqui mostra o panorama do crescimento desse setor. Então, a gente pode entender que é um setor pujante e em crescimento.
E a capacidade instalada para a produção de biogás, ela cresceu em média 19% ao ano, acumulado nos últimos 5 anos. E as plantas que entraram em operação em 2024, elas apresentaram uma capacidade instalada, a média, de 54% maior do que a do ano de 2023. Ou seja, isso significa plantas de maior porte sendo implementadas. E quando olhamos agora para o número de plantas nos estados, as que, eu vou passar uma frente aqui, as que apresentam um maior crescimento, que tem um maior número de plantas, é o estado do Paraná, Minas, Santa Catarina e Goiás. A gente pode observar aqui, por exemplo, o Paraná com 490 plantas instaladas. Mas, quando olhamos a capacidade instalada, o estado que se destaca é São Paulo. Então, o que significa que o número de plantas de biogás nem sempre é o estado que tem o maior número de plantas de biogás, nem sempre é o que tem a maior capacidade instalada. Porque, por exemplo, em São Paulo, essa capacidade instalada, ela vem principalmente devido do setor de saneamento e indústria, que é principalmente o setor sucroenergético, onde estão concentradas os maiores potenciais de produção de biogás. Perfeito. Analisa um pouco esses dados aí da Bahia, Aline, traz aí para a gente. Eu não trouxe um recorte específico aqui para a Bahia. Não, tranquilo, tá bom? Beleza. Tá, joia. Mas muito concentrado, né, em São Paulo e no sul no Brasil, ainda muito a se desenvolver aqui no Nordeste, né? Com certeza, eu vou mostrar um mapa a seguir, que a gente pode ver a distribuição das plantas em âmbito nacional. Mas quando a gente olha para resíduos, a produção de biogás por fonte de substrato, a gente pode observar aqui que o maior número de unidades produtivas está concentrada no setor do agronegócio. Só que essas plantas, elas apresentam um grande número, só que pequenas unidades produtivas. Então, por isso que a capacidade instalada é menor do que quando a gente olha, por exemplo, no setor de saneamento, que é de RSU e esgoto sanitário, que apresenta 60% da capacidade produtiva instalada no país, porém, a gente está falando de 149 unidades produtivas. Aqui está o mapa da distribuição das plantas. Então, podemos observar que a maior concentração está no sul e sudeste. E na região norte e nordeste, ainda há muito potencial, há muito resíduo para ser convertido em biogás e biometano. Mas nós temos uma boa notícia, que agora na COP30, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai apresentar o mapeamento do potencial da região Norte e Nordeste, que é um projeto desenvolvido junto com o Senai Cimatec, aí da Bahia, CI Biogás e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nós vamos trazer para a superfície os potenciais e como converter esses em fontes energéticas. Perfeito. O Senai Cimatec é uma entidade aqui, uma instituição de referência, né? Tem feito um trabalho brilhante nessa área de energia, em vários setores aqui da economia da Bahia e do Brasil. Já se expandiu, né, para diversos projetos, enfim. Agora, eu só queria, antes de você avançar um pouco mais, essa falta aqui no Nordeste especificamente, isso é o quê? Desconhecimento, falta de informação mesmo, falta de capacidade de investimento, tem alguma análise nesse sentido? Ou, enfim, tem alguma razão específica para o Nordeste, especificamente, ainda está muito atrás do sul do país, né, de outras regiões? A gente tem a questão de assimetria de informação, né?
ter dados consolidados de potencial e como que esse potencial pode se converter em negócios, isso é extremamente importante, que é isso que o Ministério hoje está trazendo à superfície junto com a parceria com essas instituições. A questão de tecnologia para produzir biogás e converter biometano, isso nós temos consolidado no país. Nós temos fornecedores já nacionais para essa cadeia. Mas a questão de desenvolvimento de políticas públicas dentro dos estados, para que a gente possa ter o incentivo de produção dessa molécula, é um ponto muito importante, além desse conhecimento desses potenciais, quais são os possíveis modelos de negócio aplicado ao biogás na região norte e nordeste. Será que é mais vantajoso energia elétrica ou biometano? Então, essas modelagens para tomada de decisão, tanto de políticas públicas quanto de investimento das empresas, é o que é necessário e que está sendo desenvolvido nesse momento. Agora fala para a gente um pouquinho das vantagens do biogás e do biometano, né? O que é que esses dois insumos aí, dessas duas cadeias aí, tem de bacana, tem de importante, a questão da sustentabilidade, meio ambiente, enfim, fala um pouco aí para a gente. Vou trazer aqui alguns benefícios do biogás e do biometano, e um deles é a segurança e eficiência energética. Nós estamos falando de transformar um potencial passivo ambiental, né, que são os resíduos, em um ativo econômico e energético. Então, eu gero uma energia limpa, descentralizada, firme e despachável. E também eu reduzo a dependência da utilização dos combustíveis fósseis, como eu posso deslocar diesel, GLP, e também posso gerar energia elétrica para unidades que estão no final da rede. Então, vemos muita oscilação na qualidade de geração de energia elétrica em propriedades rurais, que estão ali no final de rede. E o biogás, ele traz essa segurança. Eu posso armazenar ele a um baixo custo e despachar quando eu tenho uma maior demanda. Também está associada à produção do biogás o biofertilizante, que é um produto que a gente tem ao final do sistema. E esse biofertilizante, ele estabelece um sistema de economia circular para os nutrientes do solo, onde eu posso utilizar em substituição ao nitrogênio, fósforo e potássio. Também estamos falando em um ativo econômico que gera empregos e renda, porque nós temos toda uma cadeia de fornecedores que precisa de também mão de obra para operação e manutenção das plantas e dos equipamentos. O biogás, ele promove novos modelos de negócio para a indústria. Então, a indústria que antes só produzia, por exemplo, a proteína, o beneficiamento da proteína animal, o beneficiamento das frutas, legumes, o próprio sucro, o setor sucroenergético, agora ele também utiliza seus resíduos para gerar energia, que pode ser para o alto consumo, para substituir os seus combustíveis convencionais, ou também ele pode comercializar a molécula. E daí nós estamos falando também, né, de transição energética aqui, de geração de uma energia com baixo carbono. Estamos falando dos benefícios socioambientais, porque o biogás, ele é um serviço ambiental, ele fortalece a bioeconomia, ele também tem atração de investimentos e novos negócios para a indústria, como eu comentei. Eu posso utilizar o biometano para deslocar diesel e abastecer uma frota de veículos públicos, por exemplo, ônibus públicos ou ainda da indústria, e também disponibilizar energia, principalmente aqui quando a gente fala de comunidades afastadas e vulneráveis. Então, a gente tem comunidades, por exemplo, na região norte e nordeste, que tem uma dificuldade, né, da rede chegar lá com uma energia de qualidade, ou o próprio
o GLP para a cozinha. Então, a gente está falando aqui também de benefícios sociais que esse combustível promove. E também inovação, que a gente está falando também de um biocombustível que ainda tem benefícios para desenvolver novas tecnologias, processos e serviços inovadores. Perfeito. Perfeito, Aline. Eu estou conversando com a Aline Scarpetta, ela é diretora de Estratégias de Mercado e Inovação do Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás. Você falou de empresas que produzem, né, que utilizam os resíduos para produzir biogás, aí me veio alguns exemplos aqui da Bahia. Eu visitei recentemente uma fábrica da Veracel. A Veracel é produtora de celulose no extremo sul da Bahia, e eles utilizam o resíduo lá da produção de celulose, produz biogás, é autossuficiente em energia e ainda coloca o excedente na rede elétrica, né? Então, assim, você tem uma segurança ali para a região do extremo sul da Bahia, importante esse reforço no sistema elétrico nacional. Aline, me fale um pouco agora da questão do biometano. A gente tem poucas unidades, né, de produção de biometano, né? Assim, para a dimensão do país, para a quantidade de unidades de biogás, né? Tem essa questão da conversão, né, que existe essa necessidade digamos assim, purificar o biogás, não sei se a expressão é essa. E todo o benefício que o biometano tem, né, de substituição do diesel, né, do próprio gás natural, né, por ser menos poluente ou não ser poluente. Fala um pouquinho disso aí para os nossos ouvintes aí entender um pouco melhor. Isso mesmo. O biometano, ele é o biogás purificado. E os requisitos de qualidade do biometano, eles são regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo, a partir de duas resoluções, que é a 906 de 2022 e a 886 também de 2022. Então, atualmente, nós temos 16 plantas autorizadas pela ANP e 38 em processo de autorização. E quando a gente olha as novas plantas que estão sendo implementadas, majoritariamente elas têm sido para a produção do biometano, porque eu desloco um combustível de maior valor agregado, que é o diesel. Então, eu posso utilizar nas frotas de veículos leves ou pesados, como caminhões, como ônibus. A gente vê iniciativas consolidadas, por exemplo, em São Paulo, que foi criado o decreto 64.519 de 2025, que instituiu o programa que é Bio São Paulo, voltado a incorporar biocombustíveis como o biometano na frota de veículos de transporte coletivo público. Também temos iniciativas, por exemplo, na Itaipu, né, por meio de um ônibus que é operado pela Itaipu Parktec, para transporte dos turismo dentro do complexo da usina. O mesmo vemos em Goiânia, os caminhões do Mercado Livre, né, que transportam as mercadorias utilizando também biometano. Então, são já iniciativas consolidadas de uso do biometano no transporte. É um mercado que está em ascensão. Então, a gente já vê um número crescente de número de plantas que já sendo implementadas em processo de autorização. Perfeito. Você falou de leis, né? Você falou de São Paulo, né? Especificamente. Como é que está isso nos estados, né? Quem está mais à frente nesse sentido assim de regulamentação, de incentivo? E vou mais além, né? Como é que o governo federal, né? E a gente está em plena COP, aí, COP 30, tem tratado esse tema. Você até já falou, né? Que existem programas aí de incentivos, o governo criando, né? Novos regulamentos, mas fala um pouquinho dessa questão de leis, de legislação, como é que a gente está, e se você tiver dados de outro país, até comparativa, né? Comparativamente com outros países. Bom, para biometano, nós temos o estado do Paraná, né, que tem uma referência do número de
plantas instaladas, estado de São Paulo. Então, todos os estados, majoritariamente, estão olhando para a utilização de biocombustíveis para descarbonização das operações industriais dos estados, mas também na frota de veículos. E a gente teve, eu vou até pegar aqui para compartilhar com vocês, que a gente teve a instituição da Lei do Combustível do Futuro, que ela cria um mecanismo de incentivo ao setor de biocombustíveis, né, e instituiu o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de incentivo ao biometano, e tem contribuído, então, para o crescimento desse setor. O programa, ele estabeleceu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa no mercado de gás natural, que ela tem que ser cumprida a partir da participação do biometano no consumo do gás natural. E os agentes regulados, eles passam a ter uma obrigação na comprovação do cumprimento das metas de utilização do biometano, ou também pelo registro do Segob, que é o certificado de garantia de origem do biometano. Então, a meta dos agentes regulados, elas inicia em 2026, com um valor inicial de 1%, e deve se expandir até 10% ao longo dos anos. Ou seja, isso vai também movimentar e fortalecer o desenvolvimento de novas plantas de biometano, porque eu vou ter a oferta, mas eu tenho a demanda também. Uhum. Perfeito, Aline. Agora me fale um pouquinho, na sua opinião, o que é que tem atrapalhado o desenvolvimento desse setor, né, na análise de vocês da CI Biogás, né? O que é que o setor demandaria em termos de incentivos, né? O que é que falta para um desenvolvimento ainda maior desse mercado aqui no Brasil? Por exemplo, quando a gente compara o Brasil com outros países, por exemplo, a Europa. Na Europa, o biogás e o biometano, ele se desenvolveu a partir de incentivos fiscais, de incentivos governamentais. No Brasil, o biogás e o biometano, ele se desenvolveu por uma necessidade de ter novas fontes de energia disponível e também da viabilidade econômica. Então, aqui a gente não tem os incentivos fiscais, não tivemos, né, para o desenvolvimento da cadeia. Ela se desenvolveu, as plantas tendo viabilidade técnica e econômica. E um dos fatores que a gente precisa levar muito em consideração é a necessidade de reduzir a assimetria de informação. Então, deixar claro para o mercado o que é o biogás, o que é o biometano, o que ele traz consigo de benefícios e quais os modelos de negócios possíveis de serem aplicados em âmbito nacional. Então, a gente pode olhar os outros países, as lições aprendidas, mas nós temos características próprias aqui no país. Então, as tecnologias, os modelos de negócio, eles têm que levar em consideração as características nacionais. Me fale uma outra coisa, Aline, é a questão de infraestrutura para o biometano especificamente, né? A questão de dutos, né? Também é um empecilho ainda há muito a se desenvolver nessa área. Como é que você avalia? Sim, o nosso gasoduto de transporte, ele está concentrado na região da costa e no sudeste. Então, nós temos, no interior do país, muito pouca distribuição do gás natural. Então, a gente chama o biometano de um pré-sal caipira. Então, a gente pode interiorizar, né, a distribuição e a produção de gás no interior do país a partir da utilização dos resíduos. Então, aqui a gente está falando de novos modelos de negócio, seja para a produção do alto consumo, então eu produzo próximo aos locais onde eu tenho o consumo,
ou ainda eu posso produzir para comercialização. Então, nem sempre eu vou ter a demanda total de gás que eu estou gerando, então eu posso comercializar esse biometano, ou ainda, por exemplo, a energia elétrica daí no mercado livre. Mas hoje os modelos que têm maior viabilidade econômica é a produção do biometano. Perfeito. A gente já está chegando quase no finalzinho da nossa entrevista, mas eu lembrei que vocês, lá no início da sua apresentação, dos projetos, né, que vocês já desenvolveram, se não estou enganado, foram 25, né? Fale aí de um case bacana, um case de sucesso, enfim, que você, assim, só como exemplo, né, de um projeto que a CI Biogás desenvolveu, que está aí sendo tocado aí no Brasil. Nós temos projetos, por exemplo, de pesquisa, desenvolvimento e inovação orientados para o mercado, como, por exemplo, um projeto junto com a Petrobras, que é de biogás e biometano como novas oportunidades de descarbonização da Petrobras. Nós também desenvolvemos um projeto junto com o governo alemão, a GIZ, a Fundação Araucária, Itaipu Parktec, o SEI Biogás, a Universidade Federal do Paraná, que foi liderado pelo Ministério de Minas e Energia, o MME, que foi o desenvolvimento de uma tecnologia altamente disruptiva e inovadora, que transforma o biogás em querosene de aviação sustentável. Então, por um processo de reforma catalítica, a gente obtém um petróleo cru sintético, que também poderia ser utilizado para a produção de outros hidrocarbonetos, ou hidrogênio, e ainda metanol. Então, o CBiogás desenvolve esses projetos disruptivos, mas também projetos junto às indústrias e empresas. Por exemplo, mapeamento de potencial de produção de biogás que nós fizemos para a região amazônica, em Rondônia. São diversas fontes e meios de atuação. Perfeito. Aline, eu queria te agradecer, viu? Boa conversa, boa aula de energia, de biogás, biometano. Fique à vontade aí para o finalzinho do nosso programa. Caso você queira acrescentar alguma coisa, alguma outra informação, deixar o contato de vocês, o site, né? Que talvez seja importante o pessoal procurar aí vocês para uma consultoria, para mais informações do setor. Com certeza, a gente está à total disposição para desenvolver muitos projetos e potencial, né? Trazer o potencial à superfície de produção de biogás e biometano. Geraldo, muito obrigada pela sua disposição, pelo convite, a gente agradece. Obrigado. Eu conversei com a Aline Scarpetta, ela é diretora de Estratégias de Mercado e Inovação do Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás. Estamos encerrando mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, agradecendo mais uma vez a FIEB, que patrocina e apoia institucionalmente esse projeto. Até uma próxima.